Pessoal, primeiramente, bom dia. Eu quero passar para vocês aqui uma estratégia com 4 passos muito simples e que ela tem uma taxa de acerto de 70% quando você une todos os 4 elementos. Então, essa estratégia ela tem 4 passos. Para quem participou ontem da live sabe, e eu vou reforçar aqui, a gente vai fazer um exercício para masterizar esse conhecimento, ok? Então, hoje no mercado, o que você tem, né? Você tem um mercado em tendência de alta, em tendência de baixa, e um mercado lateralizado. O Nasdaq, por exemplo, ele passa mais da metade do tempo lateralizado. Nós operamos dentro da Q-Zone de Nova York, aonde a gente tem mais possibilidade porque o preço se move mais. Então, quem tem força para mover o preço não é o varejo, ou seja, não somos nós, independente se a gente botar aqui milhares de ordens, a gente não consegue mover o preço na direção. Quem move é as instituições. Então a gente sempre vai aguardar uma vela institucional nos mostrando o bias, né? Mostrando a direção do preço, ok? Então vamos olhar aqui o gráfico para a gente pegar aqui esse exemplo de forma bem clara. Vamos lá, vamos apagar tudo aqui então, e aí eu vou fazer com vocês aqui um exemplo muito claro do que aconteceu, né? Ó, galera, isso aqui, ó, é um mercado lateralizado. Isso aqui 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 é um mercado lateralizado. Agora, isso aqui é um mercado em tendência. Isso aqui é um mercado em tendência. Isso aqui é um mercado em tendência. Isso aqui é um mercado em tendência, ok? Isso aqui é um mercado em tendência, ok? Isso aqui é um mercado em tendência, lateralização, expansão, lateralização, tudo isso aqui, agora expansão. Então a gente sempre vai aguardar as instituições entrarem, ok? Quando você entra no mercado lateralizado, a maior parte das vezes você vai tomar ferro, né? Você vai perder suas posições. E aí que entra o tema do psicológico do trade. Então por isso que eu sempre bato muito forte na gestão operacional de uma operação, um negócio por dia. Por quê? Porque quando você entra para frente do computador, quando você faz toda a sua análise, né, você faz uma pré-análise de mercado, você está muito mais convicto daquela posição do que quando você toma um stop. Quando você toma um stop, já bagunça a tua capacidade de raciocínio lógico. Por quê? Porque tu tá com aquela chama, né, aquela ferida, né, tá cheio de dopamina, serotonina, todos os hormônios, assim, a flor da pele explodindo na tua cabeça e a única coisa que tu quer é recuperar aquilo. Então, duas formas, né? Ou quando você toma stop, ou quando você não deixa um trade correr e esse trade ele vai na tua posição, então você fica com aquilo na cabeça de que você deveria ter deixado e você tenta buscar em uma nova operação e na maior parte das vezes você vai perder, ou quando você não segue o seu plano, né? Então, assim, essas coisas, galera, elas bagunçam a tua cabeça. Então, cara, quanto mais é difícil uma pessoa, né, um trader conseguir se manter depois que abre mais de uma operação na segunda. Ele vai querer fazer a terceira, ele vai querer fazer a quarta. Então não é que a tua estratégia não funcione, não é que você não sabe operar, é que você não está tendo gestão emocional para controlar as suas emoções e com isso evitar maiores perdas. Né? Então, cara, isso faz muita diferença. Eu tenho certeza que se todo mundo fizesse aqui uma operação por dia, a chance com tudo que você tem e com tudo que você já aprendeu na comunidade de explodir uma conta, ela cara, ela para não dizer que não existe, ela é mínima. Por quê? Porque você está respeitando um processo, tá? Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, né? Vamos voltar aqui pro dia terça-feira, tá? Então, assim, o que que a gente quer? A gente quer qual que é o primeiro passo disso? Depois eu vou escrever tudo aqui para vocês. Primeiro passo, tá? Quem estava na live ontem é o quê? Qual que é o primeiro passo dos 4? Me ajudem aí. Identificar a estrutura, tá? Estrutura. Como você faz isso? Tá? Tem essa ferramenta aqui que ela é muito boa, esse indicador, ele chama TTD, ó. Se você clicar aqui, ó,
você vai ver que o H1 aqui, ele está numa estrutura de alta, H4 diário ainda numa estrutura de baixa, certo? Porque ele está fazendo topos e fundos descendentes, e aqui no H1 a gente já quebra uma estrutura relevante, ok? Então, isso aqui, galera, é uma vela institucional. Então, você vai sempre aguardar o movimento das instituições acontecerem para depois você entrar e abrir algum tipo de posição. Então, o primeiro passo, identificar a estrutura. Ok? Então aqui a gente tem uma estrutura de alta, né? O H1 aqui, o indicador TDD está te dizendo, para quem não consegue identificar muito, pode usar essa ferramenta que ela é muito boa. Então, se ele está marcando verdinho, você vai querer operar a favor do verdinho no H1. Se ele está marcando vermelhinho, você vai querer operar a favor da venda, ok? Então, o segundo passo, galera, o primeiro passo é esse. Qual que é o segundo passo? Me ajudem aí. Marcar os FVGs. Ó, Marcelo, boa. H1, 30 minutos, 15 minutos e 4 horas e diário, perfeito? Então, marcar FVGs, tempos gráficos. Vou botar aqui, ó. Ao invés de tempos gráficos ou high time frame, marcar 15 minutos, tá? Vamos botar aqui 30 minutos, 1 hora, 4 horas e D1. Ok? Nesse exemplo aqui, a gente tem um FVG aqui? Tem, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai marcar esse FVG. Então, vamos marcar aqui, ok? Esse FVG aqui de 1 hora, ok? E a gente vai aqui puxar o último baixo desse movimento até o próximo alto, ok? A gente sempre vai querer operar a favor da tendência quando o preço ele faz um pullback, ele volta pelo menos aqui ao equilíbrio, né? O Nasdaq ele respeita muito o equilíbrio de preço, 50%, 50%, 61 ou 70%, tá? Muito entre 50 e 61. Qual é a única regra que impede, né, que o preço volte aqui? É quando aconteceu aqui, ó, o preço estava vendo numa estrutura de baixa, ok? Fazendo topos e fundos mais baixos, aqui ele falha em fazer um fundo mais baixo, ele só captura o PDL, captura essa linha de tendência, só não captura o PWL aqui, né, que é o baixo semanal. E aí ele, bum, vai para cima. Então isso aqui, ó, galera, isso aqui isso aqui que antes era um order block, ó, agora ele é o quê? É um breaker block. Por quê? Porque o preço ele rompeu essa estrutura e ele vai voltar para testar. Então, quando a gente fala de breaker block, não necessariamente o preço precisa voltar aos 50%. Essa vai ser uma área que será revisitada posteriormente. Mas se o preço seguir as demais confluências, quando é breaker block, eu vou dar um exemplo de breaker block e um exemplo de order block, tá? Quando é breaker block, que é esse caso aqui, é um bloco de ordem quebrado, o preço muitas vezes vai voltar, vai retestar e vai disparar direto. Então fiquem atentos a isso, ok? Breaker block, não necessariamente a gente precisa voltar ao equilíbrio. Order block, o preço ele tende, ok, a voltar ao equilíbrio do preço. Então o preço ele tende a voltar ao equilíbrio do preço e abaixo, tá? Voltar ao extremo no caso de order block, mas no caso de breaker block, ele não necessariamente precisa voltar abaixo do equilíbrio, tá? Isso aqui, galera, vai fazer vocês ter uma nova percepção do mercado, ok? Da onde vocês podem executar ou não uma estratégia. Então, galera, a gente vai aguardar, né? O preço ele chegar aqui, né? Primeiro passo, identificar a estrutura. Segundo passo, a gente marcar os FVGs do 15 minutos ao nível diário e aguardar o preço reagir aqui nesse nível, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui para 1 minuto. Vamos voltar aqui para 1 minute. E aí, a gente vai precisar olhar o MES. O que é o MES? O MES é o S&P, certo? Então vamos lá. E aqui a gente tem 11,10. Olha só, galera. Então a gente tem um SMT aqui, tá? Ó, o preço ele tocou aqui exatamente no ponto 38. Ele
ele chegou aqui no FVGD 1 hora, tá vendo que esse cinza aqui é o FVGD 1 hora, ok? Aqui do lado esquerdo, ó, às 9, às 10h10, horário de Nova York, a gente tem uma divergência entre ativos correlacionados. Vocês podem ver que do lado esquerdo a gente tem o Nasdaq fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, menores, e do lado esquerdo, do lado direito, a gente tem o preço fazendo topos e fundos ascendentes. Ó, tá vendo que esse baixo aqui, ó, ele é mais alto que o anterior, enquanto esse baixo aqui das 11h01, ele é, ele é mais baixo, ok? Então, né, esse aqui é o terceiro passo. Quando o preço ele chega no FVG de 15 minutos até o nível diário, ok? A gente aguarda o SMT acontecer. Ah, Deus, mas ele chegou e ele reagiu forte aqui, mas não tinha o SMT. Antes de ter o SMT, o que, que o preço vai fazer? Ele vai, na maior parte, 95% das vezes, induzir compradores ou vendedores a entrar para depois serem liquidados. E é aí onde você tem o SMT, ok? Então, galera, aqui nesse exemplo, ó, quando a gente tem o SMT, primeiro passo, estrutura, segundo passo, marcar todos os FVGs de 15 minutos ao nível diário. Terceiro passo, aguardar o SMT após o preço chegar no FVG do 15 minutos ao nível diário, ok? Então aqui vocês conseguem ver claramente que a gente tem um SMT, tem uma divergência? Sim ou não? Fica claro isso para vocês? Olhem bem aqui a fotografia do lado esquerdo e olhem bem a fotografia do lado direito. Se no caso nós estamos buscando alta, ele tem que fazer fundo mais baixo que o S&P, correto? Não necessariamente, pode ser o S&P fazendo um fundo mais baixo. Entendeu? Isso aqui não quer dizer, pode ser um ou outro, depende da onde o preço está no tempo, certo? Porque o mercado nada mais é do que o preço no tempo. Então, ontem, por exemplo, as melhores confluências estavam com o S&P. Por que muita gente confunde e toma ferro olhando o SMT? Por quê? Porque tu tá olhando, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, esse quebra-cabeça, tu tem partes iniciais que tu precisa montar, né? Então, primeira coisa, cara, onde é que a gente está na estrutura? A gente está numa estrutura de alta ou de baixa? De alta, por quê? A gente tem uma vela institucional quebrando um nível, né? Quebrando um key level, quebrando um nível importante. Segundo passo, essa vela institucional, ela provocou um FVG de 1 hora, no caso que a gente viu, tá? Nesse caso aqui, como ele quebrou um breaker block, porque o preço está fazendo tuplos e fundos ascendentes, não necessariamente o preço precisa voltar ao equilíbrio. Isso é outra chave muito importante de entender, porque às vezes tu vai ficar esperando o preço chegar lá e não vai operar com medo que vá mais baixo. Mas o critério de equilíbrio e de 61, ele vai sempre respeitar quando nós estamos falando de uma continuidade da estrutura, ou seja, quando o preço ele faz um BOS, ou seja, o próximo nível seria fazer a mitigação do bloco de ordem. Cara, o que é? A gente aguardar depois do SMT, depois que o preço induziu compradores, por exemplo, a entrarem, né? Aqui, por exemplo, ó, o preço criou um topo triplo, né? 4 aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aguardar o SMT, depois do SMT o preço explode na direção, entendeu? Então, por isso que o SMT ele tem que ser o terceiro passo. Primeiro, identifica a estrutura. Segundo, marca os FVGs de 15 minutos ao nível diário, aguarda o preço chegar e só executa a operação se houver um SMT, né? Então, nesse caso aqui, perfeitamente, a gente viu que tem um SMT e aqui a gente já começa, né? Tanto é que o preço dentro dessa estrutura que tu falou, o preço já começa a preencher esses Fair Value Gap e aqui Isso. ele começa a deixar, né, um FVG, ok? Então ele deixa um FVG, mas como ele não tinha tirado, ó, ele tinha feito topos e fundos descendentes, aqui ele começa a fazer um topo maior que o anterior, um baixo mais Isso. alto que o anterior, ok? E aqui ele nos dá o gatilho de entrada, nos mostrando o quê? Nos mostrando força compradora. Então o que a gente Aí vai já fazer? foi um choque já aí, né?
Você já considera Perfeito. esse choque já. Aqui a gente tem um choque e um BOS já na continuidade, né? Perfeito, Então, show de topo bola. mais alto, fundo mais alto, topo mais alto que o anterior, ok? Então, onde é que é a nossa entrada? Uhum. A gente vai posicionar no equilíbrio, né? Então, aonde que está a nossa entrada? No equilíbrio do preço. Vou acionar aqui um buy limit e vou proteger esse último low. E aonde que está a nossa entrada? A nossa saída, ela vai ser sempre no swing high do nível DH1, que é o que a gente está buscando, porque a gente está olhando aqui o high time frame, tu entendeu? Então, o high Entendi. time frame, isso aqui Show de nos dá o bola. quê? Um 2 para um. Então, vamos executar aqui, pum, pegou na entrada, bum, e foi lá e bateu no take profit. Ah, Deis, mas eu gosto sempre de uma operação onde eu tenha, por exemplo, eu gosto mais onde eu tenho uma confluência de ver o preço reagindo no nível de 50% ou abaixo. Então, por exemplo, a entrada seria aqui, só que igual eu teria que proteger 100% do FVG. Não precisaria, né, voltar aqui, mas eu deveria proteger 100% do FVG. Então, aqui vamos ver se ela chegaria a pagar um 2 para um. Bom, pagam 2 para um igual, ok? Então, galera, essa aqui é a primeira operação, legal? Então, agora o que o preço começa a fazer? Todo mundo entendeu isso? Então, primeiro passo aqui, terceiro passo, terceiro passo é aguardar Uma quebra. SMT após o preço tocar o FVG, legal? Quarto passo é o que? É o gatilho de entrada. E esse gatilho de entrada, ele vai ser o quê? Ele vai ser um IFVG, VG, que eu já explico o que é, um SB, né, que seria a Silver Bullet, se estiver dentro da janela da Silver Bullet, ou PO3, ou AMD, né, ou Breaker BKR, block. que seria o Breaker Block, ok? Beleza? Então, esses aqui são os quatro passos, galera. Essa estratégia ela tem 70% de win rate, legal? Então, o que a gente vai fazer? Eu só vou desmarcar aqui, vou desmarcar isso aqui tudo, e a gente vai olhar aqui a próxima estrutura, ok? Qual que é a próxima estrutura? Ó, vocês estão vendo que o preço ali já quebra a favor do movimento, então a gente já tem aqui uma continuidade de preço, né? Então, qual é a nossa área? Né? A gente vai marcar o último low, o próximo high, e aqui a gente vai ver que aonde estão os níveis que a gente procura. Ó, por exemplo, aqui ele não deixou FVG de 1 hora, mas ele deixou um FVG aqui de quanto? De 30 minutos. Então, FVG aqui de 30 minutos, ok? A favor do movimento, e aqui sim o preço volta abaixo do 50%, ok? Vamos ver se tinha FVG de 15 aqui também. Não tinha FVG de 15. Então, galera, vamos aqui para um minuto. Vamos aqui para um minuto. E vamos voltar lá aqui. Terça, 5 de novembro, 1h36. Terça, 5 de novembro, 1h36. Legal. Olha aqui, galera. Vamos lá. Vocês estão vendo que o FVG ele está aqui, certo? De 30 minutos. Isso aqui, ó, a gente tem aqui, ó, um IFVG. Inclusive o preço ele passou esse swing high, swing low, ele passa, né? Ele faz um alto mais alto que o anterior com o FVG. E isso aqui, ó, a gente tem o que? Um IFVG. Então muitos traders acabam fazendo o quê? Caindo nessa armadilha, ok? De abrir as suas posições e aí vai acontecer o quê? Vão ser estopados, ó. O preço até vai um pouco, mas depois ele te liquida. Por quê? Porque ele está induzindo primeiro compradores a entrar, ele está fazendo a acumulação aqui, para depois ele de fato distribuir. Então, essa armadilha, por quê? Porque aqui não tinha nenhum SMT, não tinha nenhuma divergência. Vocês estão entendendo? Então, se Sim. não tem a divergência, cara, você não vai executar a operação. Olha aqui o que aconteceu aqui, ó. Olha só, muitos traders, puta, foram estopados aqui, legal. Aí o preço foi lá e liquidou a linha de tendência, fez a mitigação desse nível aqui, né? E aí o cara faz o quê? Ele entra aqui. Ele entra aqui, opa, vou entrar aqui de novo. Ele entrou ali,
E aí o que que aconteceu? Vamos ver? Tomou ferro de novo. Por quê? Ele foi induzido. Então, antes do preço de fato disparar, a não ser que tu tivesse posicionado o teu stop mais abaixo, ele vai induzir, acumulando compradores a entrar, tentando sugar o máximo de liquidez aqui para depois o institucional ir sozinho. Então, por isso que você, o terceiro passo, galera, vocês não podem errar. Você vai sempre aguardar o SMT acontecer. Aonde que está o SMT aqui? Ó, vocês estão vendo que aqui do lado esquerdo é 2h56, ok? Então a gente está na janela da Silver Bullet. E do lado direito aqui 2h58. 1h41, né? E aqui 2h54. Aqui 1h40. Aqui 2h57. Então, de um lado, o preço fazendo um baixo mais baixo, do lado direito, o preço fazendo um alto mais alto. Ok? Então, liquidou uma vez, liquidou duas vezes, duas manipulações, e aí você tem o quê? O preço, boom, explodindo. Ok? Então, galera, aonde que está a nossa entrada aqui? Último low. E a gente vai acompanhando aqui. Vamos botar aqui. Ó, aonde que é a nossa entrada? Onde é que tem FVG aqui abaixo dos 50% no minuto? Tem aqui, o primeiro, tá? Mas se eu olhar, por exemplo, aqui no 2 minutos, ó, vocês vão ver que o 50% está no 2 minutos também. Então, eu posso manter no 50%, porque eu tenho no 2 minutos. Então, vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui. Putz, o preço não atingiu nossa entrada. Mas olha só o que acontece depois. Bum, pega a nossa entrada. E aonde que está a nossa saída? Aonde que está a nossa saída? Porque a gente não está olhando o LTF, a gente está olhando a estrutura macro para dar continuidade ao movimento. Então, isso aqui é uma operação de 3,5 para 1. Bum! Atingiu nosso alvo. Olha que lindo isso. Cara, então olha só como você consegue estruturar todos os elementos para tomada de decisão numa única estratégia. Numa única estratégia. Avaliando o quê? Primeiro passo, identificar a estrutura. Onde é que tu está na estrutura? Tá alta, baixa ou mercado consolidado? No mercado consolidado a gente está fora, a gente vai querer operar mercado de alta ou baixo. Desde eu não consigo identificar, usa esse indicador aqui, chamado TTD, que ele vai te ajudar a identificar. Se o H1 aqui tiver verde, estrutura de alta. Se o H1 tiver vermelho, estrutura de baixa, ok? Mas é importante tu identificar a direção, né, onde tu tá. O preço atingiu, o preço fez um choque no H1 aqui, com uma vela institucional, não necessariamente ele precisa voltar ao equilíbrio. Por quê? Porque muitas vezes ele vai respeitar o breaker block e aí ele vai estar no nível de 0,38 de Fibonacci, como aqui, como nesse exemplo aqui, ok? Agora, ele deu uma continuidade, fez um BOS, aí sim a gente vai ter a mitigação mais no nível extremo, como vocês podem ver aqui, o preço voltando aos 50% e 61 de Fibonacci. Vai marcar, segundo passo, todos os FVGs e aguardar o preço reagir nesses níveis. Após a reação, você vai aguardar o quê? O SMT, porque antes do SMT, o preço vai induzir compradores e vendedores a entrarem de forma antecipada para capturar liquidez na primeira, segunda ou terceira manipulação, ok? Aguardou o SMT, aí sim, quarto gatilho de entrada, que é o quê? Que é aguardar um breaker block, aguardar um silver bullet, se estiver na janela da silver bullet, aguardar um PO3 ou um IFVG. Davis, eu poderia entrar aqui, ó, tá vendo que aqui o preço ele fez uma nova alta, né? E ele fechou 100%. Ó, vamos ver até no 2 minutos que eu acho que fica mais claro aqui. Olha como o preço ele fecha 100%, né? Isso aqui a gente chama de IFVG, ok?
Eu posso entrar aqui direto? Pode. Pode, não tem problema. Mas aí tu vai ter que fazer o quê? Aumentar o teu stop, entender que em muitos casos tu vai passar por uma flutuação de preço primeiro, para depois atingir o teu alvo, ok? Mas então é sim uma entrada validada. Vamos ver se ele atingiria aqui. Bom, na verdade aqui a saída, né? Ela seria aqui. Então, por exemplo, numa entrada de FVG, nesse caso, o teu take profit seria de 1,36. Então, por exemplo, eu prefiro aguardar que o preço volte, toque e, bom, exploda para cima do que, mas o preço foi direto e não pegou na minha entrada. Tudo bem, talvez algumas vezes vão acontecer, mas isso aqui te garante um take profit melhor, né? Então, por exemplo, uma entrada de 1,36 eu não pegaria, só se eu tivesse, se essa estratégia me desse pelo menos um 2 para 1. E nesse caso, ó, a gente está falando de um 3,5 para 1. Então, olha a diferença de 1,3 entrando no IFVG para 3,5 se aguardasse a entrada correta. Entendeu? Mas, galera, e aqui se a gente pegar, por exemplo, os demais, né? Agora o que que a gente tem? A continuidade do movimento. Legal, cara, exatamente a mesma coisa. Então, assim, não tenta ficar pegando o pullback. Beleza, aqui o preço ele quebrou com o corpo da vela? Quebrou, ok. Então, isso nos mostra que a gente está indo mais alto. Tem FVG aqui? Tem aqui no 15 minutos? Vamos ver se tem no 15, no 30. Tem no 30 minutos também, ó. Tem no 30. Tem no 30 minutos. Legal. Aqui, o que que tu vai fazer? Vai guardar. Ó, o preço voltou ao equilíbrio do movimento, porque aqui é uma continuidade, aqui é um BOS. Voltou ao equilíbrio. Preencheu o FBG. Ok? Aqui, aguarda o SMT. Bum. Tua saída é onde? No próximo swing high. No próximo alto do nível diário. Entendeu? Mas o preço está muito alto. Cara, tira isso da tua cabeça. Está alto em relação a quê? Quem é que define isso? É o mercado, não somos nós. Então, se o preço continuar fazendo novas margens, você vai continuar fazendo a mesma coisa todos os dias. Alguém perguntou aqui a questão do horário, né? Tem influência do horário? Tem influência do horário. Né? Então, eu prefiro aguardar sempre as Kill Zones de Nova York, porque o preço explode mais rápido, né? Na direção daquilo que a gente quer. Cara, vocês entenderam o quebra-cabeça? Ficou claro? Alguém ficou com alguma dúvida? Galera, aqui, tá? Ó, eu gostaria de ver o preço testando, ó. Vocês estão vendo que lá no H1 ele fez isso, né? Ó, ele quebrou o H1 e voltou. Quando a gente olha o H1 aqui, ó, a gente tem o último low, o último high. Vocês estão vendo que o preço ele não volta ó, nem no 38, aqui seria o 50% para testar o breaker block, tá? Então aqui a gente pode ter indução de preço, tá? Apesar de o preço estar quebrando uma nova estrutura. Entendeu? Aí eu já vou combinar com ela aqui, vou ver se eu consigo a mão esquerda. Onde é que a gente tem aqui FVG? A gente tem que esperar esse próximo. FVG aqui. A gente tem aqui, ó. Deu uma hora. Vamos ver aqui. Aqui a gente tem uma hora, só que aqui é continuidade. Estratégia? O que aconteceu? Na continuidade, a gente quer sempre que o preço volte pelo menos dos 50% abaixo. Então, galera, aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, ó, aqui nesse nível, tá? Apesar ó, do preço ele ter feito no M15, ó, a gente tem uma estrutura, a gente tem o swing low, swing high, o preço testa esse nível aqui, vamos ver se volta nos 50% daqui. Ó, não voltou nos 50, deixa eu ver se voltou.
Ó, não voltou nos 50%. Então, provavelmente, isso aqui seja indução para o preço voltar mais baixo e a gente ter a continuidade. Eu não sei aonde já tocou aqui, né? Vamos ver se já, vamos ver onde é que tocou aqui já. Ó, onde é que está indo buscar? Está indo buscar esse primeiro nível aqui. Então, a gente ainda tem espaço, tá? Ainda tem espaço. Então, aqui hoje, ó, aqui a gente tem a confluência FVG de 1 hora, de 30 minutos e de 15 minutos, ok? Então, aguardar o preço fazer o pullback, reagir nesse nível, SMT, boom, é entrada, saída, aonde? Aqui. E o alvo final é onde? 21.050. 21, cara, eu acho que vai lá, tá? 21.245. Mas, por exemplo, a gente está falando de continuidade do preço, a não ser que está para um swing, né? A gente pode sair É aqui, no aguarda o intradiário, entendi. pullback, entra de novo. Sai, aguarda o pullback, entra de novo. Sempre saindo no swing high do H1. Tá em alta, velho. Vocês imaginam a força que o varejo deve estar botando aqui para tentar vender isso aqui? Ah, mas tá muito em alta, tem que retrair. Tem que retrair. Exatamente. Então, assim, ó, essa é a mudança de mindset. Pensa do outro lado. Se tu fosse uma instituição, o varejo está fazendo o quê? Ele está sendo induzido a pensar que o preço está muito alto, está muito caro, e em algum momento ele vai cair. Mas enquanto o preço continuar quebrando a estrutura a favor, a gente vai continuar fazendo o quê? Comprando, não vendendo. Esse é o negócio que faz você embolsar grana ao longo do tempo. Aí. Então, essa é a visão de pensamento. Pensa ao contrário, se tu fosse instituição, tu ia querer, cara, cada vez mais o varejo está com medo, assustado, não, mas as medidas do Trump, elas são inflacionárias, as medidas de migração e de corte de imposto, porque vai aquecer a economia, vai gerar muita inflação, se gera muita inflação, aumenta a taxa de juros, com taxa de juros aumentada, os investidores vão migrar para o dólar. Cara, até isso acontecer, o preço vai disparar para cima. E deu fazer a leitura no MNQ para dar entrada no S100, mesmo se for PO3. Ó, então, o MNQ é o S100. Então, por exemplo, se para quem opera, negocia Forex, tá? Então, estão falando aí de empresas da MyCapital, estão falando aí de FTMO, estão falando de outras mesas proprietárias ou corretoras normais, usa sempre o equivalente, né? Então, se você está negociando Forex, Forex com Forex. Se você está negociando futuros, você negocia usando o MNQ ou MES, entendeu? Beleza? Show de bola. Fechado, galera. Eu vou mandar editar esse vídeo aqui e aí eu vou passar para vocês lá. Mas treinem, né? Treinem isso, 4 passos aí, cara, para você passar em qualquer mesa. Essa estratégia ela tem 70% de win rate se você consegue unir esses 4 elementos aqui. Fechou? Tamo junto, ó. Grande abraço aí. Fiquem com Deus. E Abraço, irmão. agora, para quem tá no Premium lá, é com o Jamesão.